Bem-vindos em nosso café Geração em Gerações, e hoje estarei falando sobre o tema Homens, ou seja, uma série sobre homem criado à imagem e semelhança de Deus. Eu queria dar uma base bíblica. A Bíblia é o livro mais lido da face da terra, é o livro sagrado. E eu queria estar compartilhando com você, está lá em Colossenses capítulo 1, verso 28, que diz: nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, o princípio está lá em Gênesis, né? A Bíblia fala, a história fala que nós temos dois tipos de homens, para ser mais breve e objetivo. O primeiro homem foi o homem criado por Deus, chamado Adão, né? Então Deus criou tudo, né? Criou o céu, terra, mar e tudo que nele há. Tudo que existe na face da terra foi criado por Deus. E Deus criou o homem do pó da terra. Deus formou Adão pó da terra e colocou em um jardim. E disse Deus que não era bom que o homem existisse só, que fosse sozinho, né? Então Deus criou a esposa, a mulher, né? Da costela do homem, né? E colocou ele os frutos no jardim, colocou tudo o que era bom. Deus deu autoridade ao homem, Deus deu caráter, existia um propósito, temperamento e atributos para o homem. Só que o homem desprezou tudo que recebeu de Deus, né? E ele foi enganado por uma serpente. Não o homem, a primeira mulher foi enganada por uma serpente. Deus deu uma ordem para o homem e mulher para que não comesse um único fruto que estava naquele jardim, né? E a serpente enganou a mulher e eles comeram esse fruto que era proibido na época, né? E nesse momento foi conhecido o bem e o mal, né? Que Deus deu uma ordem para que não comesse aquele fruto. E daí o homem e a mulher conheceu o bem e o mal. E nisso isso foi concedido o quê? Veio consequências daquela época. E Deus teve que fazer um segundo homem chamado Jesus Cristo, que é o que nós vamos falar, né? Sobre o homem, a imagem e semelhança de Deus, né? Então, nesse tempo, o homem desobedeceu a Deus, desprezou tudo que Deus tinha criado, então se tornou um homem caído, né? O Adão foi um homem caído. Deus, no entanto, prometeu que viria e nos religaria a Jesus, a Deus, né? Por meio do seu Filho Jesus Cristo. Quando tomamos esse caminho, podemos o quê? Ser o terceiro homem, que seria o homem espiritual, que somos nós, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida. Então vamos ao texto que está lá em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, que diz: então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então está aqui um versículo, um texto básico que está lá em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. O texto nos mostra que o primeiro passo é entender o quê? Quando a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o termo homem se referia ao ser humano. Homem e mulher os criou. Homem e mulher reflete a imagem de Deus. Nenhum deles isoladamente é capaz disso. A ordem de Deus do domínio sobre a criação, portanto, foi para o homem e a mulher, e não apenas para o homem. Ambos são criação de Deus, mas cada um possui as suas características, missões distintas, e isso não significa que tenha maior ou menor valor do que o outro, ou seja, cada um tem a sua identidade, a sua missão.
que seja um ou outro, não tem nenhum nem maior valor que o outro. Os dois têm as suas missões a fazer, quanto o homem quanto a mulher. Você realmente sabe quem você é? Aqui eu deixo algumas reflexões. Será que ainda tem dúvida? Por falar em dúvida, quais são as maiores dúvidas da humanidade? Quais são as suas maiores dúvidas? Quem é você? Da onde você veio e para onde você vai? Aqui ficam algumas reflexões, né? Ontem à noite eu estava fazendo uma reflexão em família antes de dormir. A gente sempre faz uma oração, a gente reflete um versículo bíblico e a gente faz a oração antes de dormir. Ou seja, nós oramos, nós refletimos a palavra de Deus no versículo e ao acordar também oramos a Deus, entregamos nosso dia a Deus, consagramos a Deus nosso dia. E eu falava para o meu filho Estevão, para meu filho João, minha esposa Mariana, falava para ele o seguinte: qual é a intenção de Deus na época? Deus criou Adão, Deus criou a mulher da costela do homem, Deus fez tudo o que era bom, e Deus religou como o homem caiu na época, reconhecendo a sua falha, quando eles comeram o fruto que não era para comer. Então ali ele reconheceu o bem e o mal. E daí Deus, o que Deus fez? Enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos religar a Ele através do seu Filho. Então Deus enviou Jesus Cristo para nós reconhecermos como nosso Senhor e único Salvador através de Jesus Cristo. Então nós entendemos o quê? Que Deus formou tudo que era bom, mas o homem caiu, falhou, e Ele enviou Jesus Cristo para que nós reconhecemos Ele como único e suficiente Salvador através de Jesus Cristo. Então aqui fica uma lição, uma reflexão. Primeiro, quem é você? Da onde você veio e para onde você vai? Então, biblicamente falando, para se reconhecer a Deus, só existe um caminho, através de Jesus Cristo, que é a ligação entre homem e Deus. E aí, quando nós reconhecemos Jesus Cristo, nós reconhecemos que nós se tornamos um homem e mulher espiritual. Então, nós fazemos ligação a Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia, as Escrituras falam que para se reconhecer Deus, se ligar a Deus, só existe um caminho entre Deus e homem: Jesus Cristo, Filho de Deus, o Altíssimo, o Pai da eternidade, Príncipe da paz, Autor da criação, que foi Deus através do seu Filho, que nos religou ao homem espiritual. Então nós temos Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, e nós, homem e mulher, que precisamos reconhecer a Deus como nosso Senhor e único suficiente Salvador, através do seu Filho Jesus Cristo. Tá? Essa reflexão nesse café de hoje, para nós refletirmos quem nós somos, para onde nós vamos, por que nós estamos aqui na Terra. Qual a nossa missão? Qual o nosso futuro? O que você tem feito? O que você faz? Para onde você vai? Quem é você aqui na Terra? Então reflita, leia uma Bíblia. Se você quiser interagir com a gente nas redes sociais, pode fazer pergunta no Instagram, no YouTube. O que a gente puder responder, nós vamos responder. O que a gente... Eu tenho conselheiros também, eu posso trazer, levar a resposta para você. Tá bom? Então eu deixo aqui a paz, a bênção de Deus sobre a sua casa, a sua família. Bênção do céu abundantemente. Até mais. Até o próximo vídeo.